Boa noite a todos. Boa noite. Que a gente possa ter o amparo, do alto, para chegar não só ao cérebro, mas ao coração de cada um. Eu acho que é o mais importante. O assunto hoje é bastante filosófico, Falar sobre Deus é complicadíssimo, Quem sou eu para falar de Deus, Mas coube a mim esse tema, Atributos de Deus, ou seja, qualidades de Deus, caracteres de Deus. Agora, nós não conhecemos Deus. E vai demorar para conhecer, Segundo Jesus, nas bem-aventuranças, ele vai dizer assim, que os puros de coração verão a Deus. E aqui eu acho que nós não estamos nessa fase ainda de pureza, Então vai demorar. Então, mas a gente pode falar o que Deus não pode deixar de ser. Filosofia é uma linha. Para falar que essa parede é amarela, ele fala assim, ela não é vermelha, não é preta, não é verde. Para depois falar que é amarela. Filosofia, ele tem que jogar com as palavras, fazer todo um emaranhado, um diálogo, para depois chegar à conclusão. Em matemática você faz uma equação. Equação vai chegar a 2 mais 2 igual a 4, verdadeiro. Já em filosofia não, você tem que falar bastante. Então, é um tema complexo. Atributos de Deus é a pergunta número 13 do Livro dos Espíritos, onde Kardec fala: podemos falar que Deus é eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em suas perfeições? E os Espíritos falaram, do seu ponto de vista pode. Já fica chato para a gente, Griel? De acordo com o seu entendimento, que é bastante precário ainda, tá bom, é isso. Mas é muito mais que isso. Então, isso é o que Deus não pode deixar de ser. E parece pouco, parece assim, é uma conversa meio sem graça falar sobre isso, Mas vejam, esse entendimento de Deus como sendo essa inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas, foi a pergunta número 1 que Kardec colocou no Livro dos Espíritos, e essa foi a resposta. É importante porque se esses atributos de Deus não fossem considerados, por exemplo, antigamente se achava que Deus era um senhor dos exércitos, Então, tinha-se não amor a Deus, mas temor a Deus. Então, se eu tenho que temer alguém, é porque ele não é muito justo. Vocês concordam comigo? Você vai na frente de um juiz, ele vai te julgar, você está tremendo de medo, Você não está tranquilo ali, porque ele pode até te inocentar de alguma coisa, mas você não sabe. Se você confiasse que o juiz é justo e você fosse inocente, não tinha problema. Mas se você não confia no juiz, como é que fica? Você fica com medo. Então, essa era a ideia de um Deus vingativo, um Deus que, de repente, ficava bravo com alguém e derramava sua ira sobre aquele povo. Isso são definições que estão na Bíblia. Então, Deus ficou irado com o povo e derramou a sua ira sobre eles. Mas Deus, então, veja, foi esses erros, esses equívocos que começaram lá no início do cristianismo, que antes disso gerou os muitos deuses, do politeísmo, tanto grego quanto romano. Ficava assim, tem o Deus da agricultura, o Deus da chuva, o Deus da colheita, tem o Deus disso, daquilo. Então, isso por quê? Porque Deus não era único, ele não era todo-poderoso. Se ele fosse todo-poderoso, tinha um só. Então, parece que é um assunto meio cansativo, mas somente entendendo Deus, como vem Allan Kardec nos propor uma definição, melhor dizendo, uma pseudo-definição. Porque
definir Deus seria limitar. E não dá para limitar Deus, que é o Todo-Poderoso, que é infinito. E alguém aqui consegue vislumbrar o infinito? São palavras que confundem muitas vezes. Mas é importante a gente ter essa ideia para que, ao final dessa nossa conversa de hoje, a gente consiga não só entender um pouco melhor o que é Deus e ele é dessa forma, porque se ele fosse de outra, ele não seria Deus. Mas principalmente poder confiar em Deus. Eu acho que esse é o mais importante, a gente confiar em Deus. Então, o Kardec fala, esses atributos de Deus são mais assim explicados no livro A Gênese, que ninguém gosta de ler. Né? Mas o livro A Gênese poderia se definir assim, ó, é o livro sobre Deus. Né? O capítulo 2 vai falar só de Deus. Né? Então, Deus, Kardec fala, Deus não se mostra, mas se revela pelas suas obras. Tem uma não sei como a gente pode chamar aí, um ditado, uma liçãozinha aí, né, que fala que tinha um senhor, um árabe, né? Árabe é nômade, né? Então eles andavam e todo dia, ele quando chegava assim, final da tarde, né, antes de escurecer, olhava para o céu e orava, né? E um dia o chefe daquela caravana, né, o patrão dele, chegou e falou, você não sabe nem ler ou escrever. Como você pode acreditar em Deus? Né? Orar com tanto fervor assim. Falou, pelos sinais que ele nos deixa. Né? Mas que sinais ele falou? Se o senhor receber, por exemplo, uma carta, estamos falando bem antigamente. Como é que o senhor sabe de quem é a carta? Pela letra. Se o senhor receber uma joia, como é que o senhor sabe quem fez essa joia? Pelo ourives, né? Por saber pela qualidade do ourives da joia. Tá bom. O senhor tem uma tenda. À noite, se um animal visitar a gente, estiver em volta da tenda, como que o senhor sabe que animal era no outro dia? Pelos rastros que ele deixa. Aí eles saem daí e falam, então vem aqui um pouco para fora da tenda. Olha para cima. Uma lua bonita, né? Aquele céu estrelado. Tá vendo? Essas são as pegadas de Deus. Né? Mesmo assim, ó. Então Deus se mostra assim como verdadeiro, porque que homem poderia ter feito? Isso é coisa de homem? Olha para cima. Vai lá fora, hoje também nublado, não dá. Né? Mas sai lá para fora e olha aquele céu. Que homem poderia ter feito? Que inteligência poderia ter feito? Então, Deus se revela, Deus se prova a sua existência, né? Ou nós comprovamos a existência de Deus, que não quer provar nada para ninguém, pelos sinais que Ele nos deixa, né? Pelas suas obras. Então, um dos atributos de Deus seria a suprema e soberana inteligência. Por que definir assim, suprema e soberana inteligência? Olha, vocês perceberam que Kardec não perguntou quem era Deus, mas sim o que era Deus. Ou seja, Deus não é uma pessoa. João, evangelista, fala, Deus é Espírito. Mas não é um Espírito. Gersinha, um Espírito. Renata, um Espírito. Raquel, outro Espírito. São Espíritos, mas não definidos. São definidos. Né? Mesmo quando tiver muito lá, puro, vai ser uma chama, mas vai ser individualizado. Agora, Deus é o Espírito. Né? Por isso que Jesus falou assim, o Espírito sopra onde quer. Está lá no Evangelho, o Espírito sopra onde quer. O Espírito é Deus. Então Deus faz o que quiser. Mas Ele é tão humilde, e essa acho que é uma das características dele, que Ele decretou leis. Né? E as leis de Deus são tão perfeitas e são tão imutáveis, que uma das leis é o livre-arbítrio de cada um de nós. E Ele é tão humilde, mas tão humilde, que podendo interferir na nossa vida, Ele não interfere. Ele deixa a gente fazer como quiser. Né? Isso aí seria um dos atributos, a humildade de Deus.
que podendo fazer o que quisesse, por ser o Todo-Poderoso, não faz nada. Deixa a gente, não faz nada que nos, assim, suprima o livre-arbítrio, a liberdade de agir. Né? Não sei se vocês já assistiram aquele filme O Todo-Poderoso, com o Morgan Freeman e o Jim Carrey, né? Ele, então, Morgan Freeman é Deus, né? E ele chama o Jim Carrey e fala assim, ó, eu vou tirar uma folga aí, você fica no meu lugar. E você pode fazer tudo o que você quiser, menos interferir no livre-arbítrio das pessoas. Ele fica tudo contente e vai fazendo, né? E faz um monte de cata, faz coisa boa, né? Ele tem não lembro se é mulher ou namorada, eu lembro que ele tem alguém que ele gosta muito. Só que ele apronta tanto, ele fica tudo senhor de si, que ele perde o amor dessa mulher, né? Aí ele começa a sofrer, ele chama a Deus, ó, cansei dessa história de ser Deus, não quero mais. Tudo bem, eu volto então. Mas eu queria que o senhor me falasse uma coisa, como é que eu faço para reconquistar o amor daquela mulher? Falar, se você tiver a resposta, você me conta, porque eu também não sei. Né? Deus, a gente acha que religião é a gente ir em busca de Deus, mas é ao contrário. Eu acho que é Deus em busca de nós. Ele está chamando, querendo que a gente volte. Ele está lutando para que a gente volte. E a gente é teimoso, né? Desvia, procura caminhos e não. Então, mas ele é essa soberana inteligência, né? Suprema porque não tem nenhuma igual. Eu pus aqui umas definições que usei uma linguagem, tentei usar uma linguagem menos rebuscada do que aquela de Kardec, porque é difícil. Tá? Ora, a inteligência nossa, né, é limitada, todos nós temos uma inteligência limitada. A gente pode saber um monte de coisa, mas não sabe tudo. Nós não podemos fazer nem compreender tudo o que existe. A inteligência de Deus, ou Deus, a inteligência, abrangendo o infinito, tem que ser também infinito. Então, isso é o que Deus tem que ser para ser Deus. Consegue perceber? Eu não estou definindo Deus. Estou falando que ele tem que ser, para ele ser esse Todo-Poderoso. É isso que o Kardec faz. Isso é muito importante, viu? E é interessante pensar assim, para que a gente, quando a nossa fé vacilar, a gente possa se apegar a essa inteligência. A gente possa ter aonde se agarrar. Porque vão acontecer momentos na vida de qualquer um de nós aqui que você não vai ter mais nada aonde se segurar. Para você, se o mundo acabasse naquele dia, estava ótimo. Se é que já não passaram por esses momentos. Né? Nesse dia você vai precisar de Deus. Então, se você não tiver essa confiança, essa consciência de como ele age, você vai fracassar. Ele é eterno. Por que ele é eterno? Porque se ele não tivesse começado um dia, alguém deve ter criado esse ser. Então por isso que ele é eterno. Eterno não tem nem começo, nem fim. Nós somos imortais. Nós não vamos morrer nunca. Mas Deus é eterno. É o Criador incriado, vamos pensar assim. Aquele que não foi criado por ninguém. Ele existe. Ele existe desde todo o tempo. Por isso que lá, quando Moisés recebeu a tábua, ele falou, mudou o nome para Yahvé. Yahvé é eu sou. Quer dizer, eu sou. Então, ó, eu sou. Quando você estiver falando, eu sou. Deus fala assim, eu sou. Só que ele é. Né? É mais ou menos assim. Então, ele é eterno por quê? Porque se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ó, isso é filosofia. Fica virando assim, ó. Né? Ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, né, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade, que ninguém consegue entender. Você consegue entender a eternidade? É complicado, não é? A gente faz ideia, a eternidade não acaba nunca. Mas o que é não acabar nunca? Percebem que são termos que a gente viaja um pouco, né? Por isso que é difícil a fé. Tudo isso é para a gente poder aumentar a nossa fé. Ter um entendimento de como é Deus, ou de como ele deve ser, é para
aumentar a nossa fé, tá bom? Ele é imutável, ele não se modifica. Ele criou leis que valem por todo sempre. A lei da gravidade, ela funciona na Terra, na Lua, em Marte, em Júpiter. Ela pode ser mais forte ou mais fraca, mas existe uma lei de gravidade igual para todos os planetas e para todas as galáxias. Né? Nós temos mais de 200 bilhões de galáxias já conhecidas neste universo. Dizem que tem mais que um universo agora, multiverso. Então, está começando a dar dor de cabeça, não está? Então parou, né? Parou porque não dá. Ele é imutável, ou seja, criou leis, né? E ele não se modifica. Por que ele não se modifica? Porque ele é a suprema inteligência. Não tem que modificar mais nada. O que é perfeito precisa ser modificado, né? É ele. Né? Então, se ele tivesse sujeito a mudanças, né, a modificações, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. E já está comprovado que tem, né? Porque fazem milênios de bilênios que está aí, a coisa funciona, né? Não trombou nenhum astro com a gente ainda, estamos aqui, né? Então, é nesse sentido, tá? Então, tudo isso é o que ele tem que ser. Nós não sabemos que ele é mais que isso ainda. Mas isso ele tem que ser. Ele é imaterial. Então, Deus, isso é importante. Deus não é aquele velhinho de barba. Aquela ideia que nós tínhamos de Deus é difícil arrancar, mas é preciso arrancar. Ele não é um senhor mais velho, então normalmente mais sábio, né? Por isso que barba branca assim é mais sábio, né? Mas ele não é, tá? Ele, Kardec definiu que os 3 elementos do universo são Deus, Espírito, nós aqui, e matéria. Tudo que não é Espírito é matéria, certo? Que deriva do fluido cósmico universal. Então, Deus não é matéria. E não, ele é o Espírito. Vamos dizer assim, não é. Ele criou a nós. Mas ele é um Espírito. Não, desculpa, ele não é um Espírito, ele é o Espírito, né? Está vendo como as palavras ficam meio complicadas? E por que ele é imaterial? Toda a matéria se decompõe. Toda a matéria se modifica com o tempo, né? A Terra um dia vai acabar. É um planeta que vai acabar, não tem como não. E todos os planetas, a gente não está vendo que as estrelas que estão brilhando são planetas sólidos que já morreram e estão emitindo luz ainda. Então a Terra também vai acabar, pode ficar sossegado. Mas tem um lugar para vocês irem. Não tem que se preocupar com isso, né? Então, por que ele é imaterial? Porque ele é eterno. Então, e a matéria não é eterna, a matéria se decompõe, né? Então, sua natureza difere de tudo que chamamos matéria, pois, de outra forma, não seria imutável, né? Estando sujeito às transformações da matéria. Então, Deus também não é, portanto, ele não é o velhinho, não é aquele velhinho sábio, né? Aquele velhinho pode ser um espírito que veio, né, um espírito iluminado, um espírito puro que veio em nome de Deus e que algum médium deve ter visto, né? Como Moisés, né, fala que tinha uma chama, a sarça ardente. É um pedaço de mato que queimava, tinha fogo, mas não queimava o mato estava sempre ali, pegando fogo, ele não acabava, né? Esse era o anjo de Deus que trouxe as tábuas da lei. Então, Moisés não falava com Deus, tá? Se eles falam isso, é só uma interpretação, tá bom? Ele é onipotente, ou seja, a maior potência, a única potência, o todo-poderoso, podemos dizer assim, né? Por que isso? Vocês conseguem imaginar se houvesse... Bom, a gente conhece os filmes aí dos deuses, Hércules luta com o Zeus luta com não sei... Um briga com o outro, um trai o outro. Veja, essa é uma ideia que os homens tiveram dos deuses, meio que humanos. Uma ideia antiga, né? Mas Deus não. Deus não é. Ele não se mistura com a gente, não por orgulho, né? Mas é que ele está acima disso, ele está em nós, ele está em todo lugar. Mas ele não é
matéria, tá bom? Então ele é o Todo-Poderoso com isso. Por quê? Porque se ele não tivesse esse poder total sobre tudo, né, haveria alguém com um cabelo a mais de poder que ele, um fio de cabelo a mais. E esse alguém seria o mais poderoso. Vocês percebem que eu não estou definindo Deus, estou falando que ele tem que ser. Né? Eu não, né? Quem fala isso é Kardec. Ele tem que ser isso. E por que isso é importante, gente? Parece que não, mas isso é importante. Porque quando você tem essa certeza, a sua fé não se abala. Pode estar chovendo canivete sobre você, como dizia Jó, se o Senhor assim deseja, que seja feita a sua vontade. Né? Que tinha, como é que chama? Lepra, raspava capa de telha assim, para tirar a ferida. Né? Se o Senhor quis assim, que seja assim. Né? Então, Jó era a verdadeira fé. Né? É um dos livros da Bíblia. Então, se ele não tivesse poder supremo, haveria alguma coisa, ou alguém, ou algo, né, mais ou tão poderoso quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas, e aquelas que ele não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. O que ele quer dizer com isso? Só tem que ter um, não dá para ter dois. Se tivesse dois, ia ter briga. Você acha que o planeta Terra não ia ter trombado com Marte já, por causa de uma discussão lá entre um Deus e outro? Teria. Então, são ideias que Kardec traz para que a gente forme a nossa fé. Aqui é legal, ele é soberanamente justo e bom. O seu caminho sempre fala que é fácil ser bom, o duro é ser justo. Né? Deus é justo e bom. Só ele consegue ser justo e bom. Porque às vezes a gente age com justiça. Você fez, você tem que reparar o erro. Mas a gente é severo, às vezes a gente exige muito. Ou então, às vezes quando é o nosso interesse, tá bom, vai, essa vez passa. Né? Aí você não está sendo justo, você está sendo só bom. E Deus é bom e justo. Como é que ele consegue fazer isso? Porque ele tem a eternidade para nos consertar. Né? Ele dá quantas encarnações forem necessárias, quantos mundos forem necessários, para que a gente repare os nossos erros e se modifique. Por isso que ele é soberanamente justo e bom. Né? Mas Kardec fala assim, que a sabedoria providencial das leis divinas se revela nas mais pequeninas coisas como nas maiores, não permitindo essa sabedoria que se duvide de sua justiça nem de sua bondade. Você percebe que ele fica fazendo voltas para tentar mostrar, tem que ser isso, ele tem que ser justo e bom, senão ele não seria Deus. Qualquer pessoa consegue ser justa e qualquer pessoa consegue ser boa. Eu quero ver seus dois juntos. É difícil. Às vezes você consegue ser durante, vamos supor, você vai educar um filho, você consegue ser. Um tempo. Chega uma hora e diz, não adianta, deixa um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, você vai e não consegue ser. Todo o tempo justo e bom. Ele é infinitamente perfeito. Porque se ele não fosse perfeito, ele não era Deus. Perfeição é uma coisa que todos nós, vejam que Jesus falou assim, os espíritos superiores, desculpa, falaram para Kardec que tem uma escala espírita até onde os espíritos mais perfeitos, né, mais perfeitos são os espíritos puros, mas não são espíritos perfeitos. Por quê? Perfeito só Deus. Aquele, na passagem que o rapaz chega para Jesus e fala, bom mestre, eu gostaria, peraí, mestre eu sei que eu sou, eu vim aqui para ensinar vocês, mas bom só o Pai. Então veja, Jesus, ele bom só ele, perfeito só ele também, só Deus. Isso, então Jesus já deu uma ideia para a gente do que seria Deus, o que deveria ser Deus, né? Porque é impossível se conceber Deus sem o infinito de todas as perfeições, em tudo. Né? Nós conhecemos a pessoa mais inteligente da face da Terra, né? Ele sabe muito de física, mas ele não sabe tudo de medicina, de química, de biologia,
de anatomia, não sabe tudo. Então, por mais que a gente cresça, Jesus devia saber quase tudo sobre isso. Porque Jesus cuspia num monte de areia, passava no olho de um cego, fazia com que ele recuperasse a visão. Pegava um leproso, punha a mão e ele se curava. Mas mesmo assim Jesus não era perfeito. Só Deus é perfeito. Né? Porque se ele não tivesse todas essas perfeições, ele não seria Deus. Né? Pois sempre poderia haver alguém mais perfeito do que ele. Mesmo que é um pouco teórico, mas tem um objetivo. É a gente saber o que Deus não pode deixar de ser para que seja Deus. Ele é único, né? Por que ele é único? Se tivesse dois, saia bonito, como a gente já falou, não é mesmo? Né? E por mais que eles fossem bonzinhos, mas eu sei mais que você. Então já tem jeito, né? Então a unicidade de Deus é consequência do fato de serem infinitas as suas perfeições. Por quê? Não dá para ter dois perfeitos, né? Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Aí nós estamos falando do planeta Terra, mas imagine se o universo, tudo isso funcionando. Né? Então, gente, esses são os atributos de Deus. É bem assim, é bem simples. Né? Kardec dedica todo esse capítulo 2 do livro A Gênesis para jogar com essas possibilidades, para mostrar quem é Deus. Então é legal quem tem esse interesse de ler, né? Porque o livro está aí para todo mundo ler. Então, em resumo, Deus, isso é um resumo de Kardec também, tá? Deus só pode ser Deus, ou seja, só pode ser essa inteligência suprema, sob a condição de que nada possa superar suas qualidades, pois caso isso acontecesse, esse aqui seria o verdadeiro Deus. Então, o mais perfeito seria Deus. É isso, né? Para que isso não aconteça, é indispensável que ele seja infinito. E ser infinito, gente, é complicado. Você consegue imaginar o que não tem começo, nem fim? Para você, ele falou, eu sou o início, o meio e o fim. Né? Mas ele só falou, ele não era. Tá? Só Deus tem essa possibilidade. Agora, não é uma pessoa. Quando você pensar em Deus, não pense numa pessoa. Por isso que não precisa fazer pedir para alguém conversar com Deus para você. Não precisa do intermediário. Nós não precisamos do padre, do pastor, do médium. Não precisa. É você e ele. Porque você está nele. Né? Eu lembro, eu gosto de falar porque eu lembro que o Palminha um dia me mostrou uma imagem, né? Assim, imagine que o universo todo fosse uma esponja, essas de lavar louça, né? E você pegasse essa esponja e mergulhasse num tanque de água, um tanque enorme de água, né? Mesmo assim você está limitando Deus, seria o tanque, né? Deus seria o tanque de água, a esponja seria o universo. Então Deus está fora e Deus está dentro da esponja, né? Porque a água preenche todos os espaços. Então Deus está em nós. Ele está fora, mas Ele também está em nós. Existe uma palavra difícil também de imaginar. Ele transcende. Para transcender é difícil também de imaginar, é complicado. Mas uma coisa bacana desses atributos de Deus é que a gente, com eles, a gente pode saber se uma ideia, uma teoria, um dogma, isso pode ser em religião, pode ser em ciência, em filosofia, em psicologia, onde for. Se uma coisa é falsa ou não. Se ela for compatível, né, com os atributos da divindade, se ela não for compatível, ela é falsa. Se ela for compatível, ela tem chance de ser verdadeira. Ela pode até não ser. Né? Então, parece complicado, mas pense assim, ó. Vou dar um exemplo para vocês. O inferno.
a igreja criou o dogma, né, do inferno. Ou seja, eu faço umas coisas erradas e vou para aquele lugar onde a coisa queima, é quente, né? Mármore do inferno, segunda lembra daquela novela lá, né? Queimava no mármore do inferno, né? E é uma queimação que não acaba nunca, hein? Aquele fogo que não consome, é sofrido. Então, esse dogma do inferno, a gente pensa assim, puxa vida, eu cometo um erro, estou perdido já, né? Já dancei, né? Por que eu vou continuar, tentar ser bom, depois que eu cometi meu erro? Porque eu já vou para o inferno, né? Então, pensem bem, esse dogma do inferno, ele é contra o quê? A bondade de Deus, né? Contra também a justiça de Deus, não é? Compara o inferno, um erro, condenação, danação total. Portanto, o dogma do inferno é falso. Deu para entender? Só um exemplo. Um outro. O panteísmo era uma teoria que as pessoas hoje não chamam de panteísmo, mas é aqueles que falam assim, ó, eu não acredito em Deus, mas eu acredito em alguma coisa. Tem um monte de gente que fala isso. Alguma coisa grandiosa, algo maior, né? E normalmente essas pessoas falam que quando a gente morre, ou tudo é parte de Deus. Então, se quer acreditar em Deus, ele fala assim, então Deus seria o todo. Nós somos partes dele. Então, e aí, você fica pensando, peraí, nós somos partes de Deus, nós também somos Deus. Ah, tá certo, Jesus falou, sois deuses, né? Mas ele não falou nesse sentido, ele falou, sois deuses com D minúsculo, né? Então, se nós que somos, então a gente voltaria para um todo. Então eu morro, o Galácio morre, e a gente vai ser uma coisa só, lá na frente. Pelo amor de Deus, você pensou misturar com o Galácio? Certo? Ficar uma coisa só com o Galácio? Não dá, né? É falso, né? Mas se Deus é imaterial e nós somos espírito, mas ó, isso aqui é matéria, tudo volta, pertence a um todo. Se Deus é imaterial, essa teoria ou esse dogma está errado, é falso também, né? É só para comparar um outro, a ideia de vários deuses, né? Como a gente já comentou aqui, vários deuses, ou seja, não existiria uma linha reta a ser seguida, né? Cada um define como deve ser. Então, se ele é todo poderoso ou onipotente, essa ideia é falsa, porque aí teria dois, como a gente já comentou, né? Também. E por último, aquela ideia do Deus, um rei, um senhor dos exércitos, o rei, né? Um rei, normalmente, tem um trono, né? A gente imagina, mas Deus é imaterial, então ele não deve ser esse rei, né? Aquele rei que se irritava com um determinado povo e lançava a sua ira sobre aquele povo. É um Deus que se modifica, né? Se ele está com dor de cabeça, ele fica irritado e manda trovão lá para a turma, manda raio. Não ficou muito legal, né? Por quê? Porque ele é imutável, né? E ele também é muito bom, né? Porque ele aguenta a gente. A gente faz um monte de coisa errada e ele aguenta. Então, é falso também esse rei colérico que se tinha ideia. Então, tudo isso, gente, foi para dizer assim, ó, isso é o que Deus tem que ser. Não é o que ele é. Ele deve ser muito mais que isso. Mas é o que nós conseguimos imaginar. Esse é Deus, né? Então, Emmanuel tem uma frase bonita, é uma mensagem, né? Eu peguei só isso aqui, ó. Que a mais elevada concepção, ou seja, a ideia que nós podemos ter de Deus, né? Que a gente pode abrigar no santuário do Espírito, é aquela que Jesus apresentou para a gente, né? Revelando Deus como um Pai amoroso e justo. Um Pai é o que nós temos de mais próximo para entender. Pai, né? E olha, quando Jesus falou em Pai, não é o Pai que a gente conhece hoje. Era um Pai lá do povo hebreu. Aquele Pai, ele era idolatrado. Quem conhece um pouco mais da cultura oriental, eles
Eles respeitam muito os mais idosos. Então, um pai, ele não era só, enquanto ele estivesse vivo, era ele que mandava. Ele podia estar até meio gaga, mas era ele que mandava. Se ele falasse não, é não. Então, é esse pai que Jesus define, né? Na parábola do filho pródigo, quando o filho volta para casa, o pai vai correndo para recebê-lo. O pai, na parábola, é Deus. O pai do filho pródigo é Deus. E vejam, olha aquilo que eu falei, que Deus está vindo ao nosso encontro. O pai vai correndo. Para as pessoas que conhecem aquela tradição dos hebreus daquela época ainda, um pai sair correndo ao encontro do filho era impossível. Não acontecia. Um pai era aquele que ficava esperando, o filho vinha, beijava a mão dele, era isso. Um pai era alguém acima de tudo. Então, quando Jesus narra aquela parábola e mostra o pai vindo ao encontro, correndo ao encontro do filho que tinha voltado, né? Ele mostra que Deus é esse pai generoso, um pai muito melhor que aquele pai que eles conheciam daquela época. Então, um pai amoroso e justo, à espera ou até em busca, né, dos nossos testemunhos de compreensão, ou seja, de assimilar que nós somos filhos, não somos criadores, somos criaturas, né? Compreensão e de amor, ou seja, desenvolver em nós o amor. E é isso que nós precisamos ter essa ideia. E isso é ter submissão. Palavra dura de engolir às vezes, porque quando a gente fala em submissão, parece que a gente tem que ser aquela pessoa de cabeça baixa sempre. Não, ser submisso, você pode questionar as coisas, mas você tem a inteligência, a sabedoria suficiente para entender? Porque quando você tem, escuta. Agora, quando você não tem, é preciso que você tenha a humildade de ouvir, e se você não tem como questionar, aceitar. Então, precisamos começar a pensar assim. Não é para aceitar Deus como é um carrasco em nossa vida, né? Mas para saber que por Ele ser soberanamente justo e bom, as coisas que acontecem com a gente, mesmo as mais desagradáveis, acho que têm um objetivo nobre. São justas, ou seja, nós precisamos passar por aquilo, e são úteis. Porque alguém aprende na moleza as coisas? Difícil, né? A gente aprende sempre quando gasta um pouco de fosfato, quando pensa um pouco, quando sua para conseguir um conhecimento ou alguma coisa. Então, se ele é, né, a inteligência suprema, causa primária, criador de tudo e de todos, tem uma historinha, né? Quem gosta de física, né, de ler sobre física, tem uma historinha que no começo do século passado estava se começando a falar na física quântica, né? Então, Einstein já tinha feito a proposta da teoria da relatividade, né? E Niels Bohr, que era dinamarquês, tinha definido, assim, criado um modelo do átomo, né? Do modelo atômico, né? Então, diz que ficou, durante uns 5 anos, o pessoal discutindo a teoria quântica, né? E o Einstein sempre falando, né? Mas isso não pode ser desse jeito, porque Deus não joga dados. Einstein falou, Deus não joga dados, né? E de tanto discutir, tem uma frase bonita, né? Einstein falou assim, Deus não joga dados. E o Bohr falou uma outra coisa. Einstein, pare de dizer o que Deus pode ou não pode fazer. Certo? Quer dizer, vejam, dois físicos, os dois prêmio Nobel, né? E no entanto, os dois aceitavam Deus, do jeito deles, não o Deus das igrejas. Os dois eram judeus, mas aceitavam Deus, né? Então, o Einstein fala, Deus não joga dados, ou seja, tudo o Einstein questionava. O Bohr provou uma teoria dele usando a teoria da relatividade do Einstein, né? Mas e o Einstein sempre lutando até que, né? Tem essa frase que ficou marcada, né? A do Einstein ficou mais famosa, Deus não joga dados. Mas o Bohr, né, Niels Bohr falou,
para de dizer o que Deus pode fazer. É porque é bacana a gente pensar assim, né? Então, gente, para terminar, eu queria deixar essa ideia, certo? Se a vida estiver difícil para você, e eu acho que está, né? A gente, quando vem para cá, por mais que a gente esteja bem, a gente está buscando algo. Então, se a vida estiver difícil, se alguma coisa está acontecendo que você não está conseguindo entender, que você está ruminando, mas não consegue dormir, está difícil, né? Lembra que não existe acaso. Deus é a inteligência suprema. Ele cuida de tudo. Você pode até não entender o porquê você está passando por isso, mas é preciso aceitar. Não é não lutar para reverter a situação, não é isso. Mas é que às vezes tem coisas que não dá. Por exemplo, você perder alguém da sua família morreu. Esses momentos aí dessa pandemia, quantas pessoas que estavam saudáveis e morreram, né? E aí, mas Deus não estava vendo isso, que deixou esse vírus se propagar aí. Por que será que existe esse vírus? Né? Ele não interfere, lembre disso. Ele está vendo tudo, mas ele deixa que as coisas aconteçam. É preciso que a gente tenha essa confiança. Você é um espírito eterno. Você não é esse corpo que está aí. Você é um espírito eterno. Então, você pode até morrer. Eu sei que ninguém gosta de falar disso, né? Mas você pode até morrer. Mas você é um espírito eterno. Morre o corpo. O espírito continua vivo. Então, não vamos nos desesperar. Por pior que seja a nossa situação, é preciso que a gente tenha essa confiança nesse Todo-Poderoso, que para tudo na nossa vida existe por tudo que existe um propósito. Você nasceu no lugar certo, com as pessoas, apesar de às vezes a gente não achar, com as pessoas certas, né? Passando pelo que precisa passar para evoluir. O que ele quer é isso, que a gente evolua, que a gente se purifique. E para isso, às vezes, é preciso um pouco de sacrifício, é preciso dor, é preciso separações, né? Afastamentos. Então, confia. Essa inteligência que toma conta de tudo e de todos, né? Que tem o controle de tudo, não está dormindo no ponto. Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida do grande, mas ele cuida também do mínimo, do espírito puro e do verme, que um dia será espírito. Tudo tem uma razão de ser. Então, se você não está conseguindo entender as suas dificuldades, pensa nisso. Existe uma razão. Você não tem inteligência suficiente para entender, mas Deus tem. Não só para entender, mas para te ajudar a superar essa dificuldade. Tá bom? É isso aí.